herdeiros do reino. Nós vamos falar hoje sobre o princípio da mordomia, mas eu já quero desmistificar, romper com essa questão de quando falamos em mordomia, só falamos em dinheiro. O bom mordomo é aquele que consegue administrar bem apenas o recurso que chega às suas mãos. Não, mordomia é ministério, mordomia é doutrina bíblica, mordomia é para todo cristão. Se você é casado, se você tem família, você tem que se responsabilizar na mordomia sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Se você trabalha, o patrão ou funcionário, você responderá pela sua mordomia, pelo seu trabalho. Se você é um cristão e você tem uma família espiritual, uma casa espiritual que você não frequenta, mas você pertence, você também prestará conta. Ou seja, mordomia é tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, isso é mordomia, tá bom? Vamos falar sobre esse princípio muito legal, muito importante para nós crescermos, e hoje é uma noite de crescimento. Hoje é culto de Santa Ceia, não houve nenhum outro servo maior que Jesus Cristo, o Senhor servo, aquele que, como aqui, né, o Marcelo disse, né, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e nos dar o exemplo de que uma mordomia cristã não é aquilo que a gente tem, mas pelo aquilo que a gente é. Ok, irmãos? Então mordomia fala muito com a gente, e nessa noite vai falar muito mais, através da luz da palavra de Deus, e você tem que entender, que mordomia é doutrina bíblica, é uma doutrina, é uma coluna na vida do cristão, tá bom? E diante disso, a gente precisa reagir de maneira excelente, inteligente, tá? Em relação a essa dádiva de Deus, tudo que Deus nos dá. E a pergunta é essa noite: como que nós estamos usando o nosso tempo? Como que nós estamos usando os nossos recursos? Como que estamos usando ou vivendo os nossos relacionamentos? Então tudo isso tem a ver com a mordomia. Por quê, queridos? Porque o tempo é de Deus, as pessoas são de Deus, as coisas são de Deus, tudo é dele, nada é nosso. Esse culto não tem a ver com você, esse culto não é para nós, essa celebração é para Deus. Ele nos salvou, Ele pagou o preço através do seu Filho Jesus da cruz. A cruz está vazia, nós somos livres, eu não sou mais escravo do medo, eu estou aqui para viver o que Deus tem para a minha vida. E nessa noite, eu entendo que eu sou de Deus, tudo é de Deus. Se tudo que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, administradores fiéis daquilo que Deus confiou a nós. Sabe o que é ser um mordomo? Literalmente é um garçom, um servo. Receber, ter prazer de administrar, muito bem administrado aquilo que Deus nos deu, nos confiou. E a mordomia não é essa mordomia que você também olha e se assenta e fala assim: eu quero ser servido. Muito pelo contrário, a mordomia não é para você ser servido, mas é para você servir. Tá bom? É para você servir, tá bom, queridos? Então vamos lá. No nosso dicionário, Aurélio define mordomo como sendo serviçal, encarregado da administração de uma casa. Só que vai muito mais além disso. É alguém que cuida do que não é seu. E Jesus usou esse conceito de mordomia, aplicando para nós, lá em Lucas 12, 42 e 46, quando diz assim, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, feliz é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Você percebe que ser mordomo é ser despenseiro,
é cuidar das coisas que não são suas, é cuidar de coisas que não é nossa, porque tudo é de Deus, tudo vem dEle, tudo é para Ele, e através disso nós vemos então a mordomia da prática, que embora esta palavra de Jesus estava dizendo sobre algo obviamente espiritual, mas também no pacote estava falando de algo físico, material, de recursos financeiros. Você sabe, queridos, que nós temos que romper aqui, dizer que o dinheiro é do diabo, dizer que recursos não vêm de Deus, não, pelo contrário, a verdade é, qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com os recursos? Porque o próprio Jesus disse, olha, não servis a dois senhores, ou a Deus, ou a Mamon. O que Jesus está dizendo? Você pode ter dinheiro, você é para ter dinheiro, você é para ser próspero, só que vai depender do tipo de relacionamento que você tem com os recursos. Se eu reconheço que todo recurso que me foi dado vem dele, eu tenho que administrar bem. Agora, se eu reconhecer, posso até reconhecer, os recursos veio de Deus, mas estou administrando de forma má, eu sou infiel. Você vê a gravidade da coisa. E a verdade é que a Bíblia diz que aonde, Marcelo, vou citar aqui o versículo que ele citou, que ele falou, onde estiver o teu tesouro, aí está o quê? Teu coração. Isso é muito sério. Agora, a mordomia na prática é entender que a nossa vida, a nossa família biológica, espiritual, a igreja, a nossa casa, os nossos bens, os nossos filhos, o nosso cônjuge, são do Senhor. E quando eu tenho essa consciência, eu começo a administrar tudo de forma mais excelente, confiável. O que é mordomia, pastor? É ser confiável. O que é ser um bom mordomo? É ser alguém de caráter, é ser alguém que Deus confia, e Deus diz e olha para nós e fala assim, servo bom e fiel, como nós vamos ler aqui, nos versículos, né, mais para frente. Então, uma parte dos nossos recursos, Deus é tão bom, que Ele nos dá 100%, aí vamos de forma teológica entender o seguinte, pastor, dízimo e oferta, vamos trabalhar um pouquinho nisso, eu não vou me deter nisso, não é essa a ênfase da mensagem, mas, pastor, dízimo e oferta, o que tem essa lei, graça? Bom, já quero dizer para você o seguinte, que a Bíblia, ela é toda, ela não é Novo ou Velho Testamento, ela é toda, a Bíblia é a palavra de Deus, imutável, poderosa e transformadora, amém, queridos? Então, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso se difere o quê? Antes de Jesus e após Jesus. Só que tudo isso se engloba a uma vida cristã. O que é a vida cristã? É uma vida de obediência a Deus. Princípios de mordomia já estava lá no Éden. Princípios de mordomia tem na Bíblia inteira. Princípio de doação tem na Bíblia inteira. Nós estamos aqui por quê? Porque Deus doou Jesus. Isso é mordomia. Nós estamos aqui entendendo que a Bíblia é completa em si, não é dividida. A nossa mente não pode ser dividida, nosso coração não pode ser dividido, porque casa dividida não subsiste, coração dividido não prospera, mordomia dividida não honra a Deus, não avança. Então, diante disso que estamos falando, é que Deus é tão fiel que nos compartilha 100% da graça, do amor dele, compartilhou 100% de Jesus. Deus não fez assim, eu vou mandar um anjo, vai, só para aliviar a bagagem da humanidade. Não, Deus enviou Jesus, o doador enviou Jesus. Para quê? Para nos mostrar que Deus não retém nada. O que é mordomia, pastor? É o contrário de uma pessoa que retém. Mordomia não é apenas administrar bem, não é apenas ser confiável, não é apenas ser honesto, é ser fiel. Tem muita gente honesta
não rouba, não pratica coisas ilícitas, né? Não mata ninguém. Ele é honesto, ele é íntegro, mas ele não é fiel. Então Deus, ele olha muito mais do nosso, dentro de nós, o que estamos fazendo com tudo aquilo que Ele nos dá. Ele nos dá tudo para vivermos uma vida abundante em Jesus. Então, através disso, qual é a maneira física, irmãos, que Deus usa? O recurso, o dinheiro. Qual é a maneira física de Deus provar o nosso amor por Ele? Isso. Porque onde está o meu coração, está o meu tesouro. Qual de forma palpável Deus prova o nosso coração, a nossa fidelidade a Ele, honrando a Deus, honrando as pessoas, abençoando vidas. É isso que Deus faz. Só que a nossa mordomia, volto a dizer, não é só em questão recursos financeiros. A nossa mordomia é a nossa fidelidade de coração a Deus. Por quê? Se Deus deu 100% Jesus, nós somos 100% salvos. Nós somos 100% transformados. Nós somos 100% mordomos. E tudo que eu tenho, é dele, vem dele e é para Ele. Isso é mordomia, irmão. Vocês estão me entendendo, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então é sobre isso que eu estou falando. Então eu pertenço a Deus. Então Deus me dá 100% para me compartilhar, devolver 10% daquilo que entra nos meus recursos. Para quê? Para o fluxo do reino de Deus não se reter em mim. Outras pessoas vão ver as portas abertas dessa igreja, outras pessoas vão receber as cestas básicas que temos, outras pessoas vão ser ajudadas de forma, com muito amor, com muita dedicação, vão chegar a Jesus. Então, e os 90% que eu fica comigo, de que esses 90%? Pastor, é meu. Não é seu, é de Deus, mas Ele compartilha com você. Para quê? Para você comer, beber, se vestir, passear. Isso é dádiva, isso é bênção, isso é vitória. E eu só estou falando com gente próspera aqui. Então, como na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, nós encontramos muito forte esse conceito de mordomia. E ele aplica, queridos, em todas as áreas da nossa vida. Honrar ao Senhor com os nossos bens é mordomia. Honrar o próximo é mordomia. Honrar os mais velhos é mordomia. Honrar as crianças é mordomia. Honrar o meu cônjuge é mordomia. Honrar os meus filhos é mordomia. Tudo é mordomia. Tudo. Então, olha só. Deus nos confia o que é dele e ainda nos dá liberdade de usufruirmos aquilo que nos foi confiado. Lucas 19, 13 diz, presta atenção: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Esse negociai até que eu venha, né, na parábola, está dizendo que nós não devemos fazer a barganha com Deus, mas se tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu sou é de Deus, de forma natural vai multiplicar. De forma natural, vai multiplicar, vai dar fruto. Tudo que é saudável dá fruto. Então a nossa vida cristã, na mordomia cristã, precisa frutificar. E como que vai frutificar? Honrando a Deus. Em tudo que eu tenho, que eu sou, que eu faço, que eu falo, isso é mordomia. Eu sei que está ficando um pouquinho estreito, mas essa é a palavra de Deus. No entanto, o fato dele nos deixar escolher e ter a decisão a quem vamos amar, porque é livre-arbítrio. Você está aqui por causa do quê? Por causa de Deus. Você está aqui por quê? Porque você quer crescer, porque você quer ser um bom mordomo, porque você quer ter o fruto do Espírito a cada dia mais se desenvolvendo em você. Você está aqui por um propósito, por um chamado. Você não está aqui para esquentar banco. Você não está aqui para simplesmente ser um consumista da fé. Você está aqui porque você ama ser a igreja de Jesus, porque você ama a Deus e reconhece que tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele.
Isso é mordomia, mordomia cristã. Olha só, o que Deus espera, queridos, dos seus mordomos. O que Deus espera dos seus mordomos. O ensino de Jesus, ele reflete muitas coisas, princípios muito claros. Ele mostrou que ele esperava a fidelidade da parte dos seus mordomos. Olha só o que a Bíblia diz, olha só que interessante. Quem é fiel no pouco ou no mínimo, é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo ou no pouco, também é injusto no mínimo, no muito. Quem é fiel no pouco, também ele é fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Isso é um princípio, queridos. E quem disse isso? Essa palavra poderosa de Cristo. Agora, onde está o segredo nisso tudo aqui? A Bíblia não diz assim, quem é honesto, quem é íntegro. Não, é quem é fiel. Porque o mordomo fiel, está na dificuldade, está na tribulação, está no problema, não abre mão de ser mordomo fiel. Nós temos esse exemplo de apóstolo Paulo, nós temos o exemplo de vários homens e mulheres de Deus, que foram até o fim, queridos, com a sua fé. No momento mais difícil, no momento mais constrangedor, desafiador da vida de Paulo, ele escreve as cartas dentro de uma prisão. Estudamos aqui Filipenses, a carta do amor, e outras tantas cartas, 13 cartas paulinas de um homem que era infiel a Deus, se tornou fiel e teve as recompensas extraordinárias que Deus tinha para a vida dele. A fidelidade, irmãos, é algo extraordinário. Olha só, e observe que Jesus não se refere a essa honestidade, mas a uma fidelidade. O que isso significa? Que o bom mordomo não é só aquele que não rouba ninguém, não lesa ninguém, mas é aquele que se mantém no propósito, que entende que Deus confiou os bens, confiou a graça, confiou o amor, e o que nós estamos fazendo por amor a Deus? O que nós estamos fazendo com o nome dEle? Por isso que na Bíblia diz que vão chegar no tempo e vão dizer assim: Senhor, Senhor, em Teu nome eu curei, eu expulsei demônio, eu fui usado pelo Senhor, e o Senhor me usou, mas espera aí, mas você não foi fiel, você foi íntegro, você foi honesto, mas você não foi fiel, eu não te conheço. O mordomo sabe da vontade do Senhor, do seu Pai. E isso, queridos, a gente precisa aprender na prática. Sabe quando nós aprendemos de maneira mais poderosa a mordomia cristã? Quando as coisas não vão bem. Quando as coisas não vão bem. Sabe onde Deus prova a nossa fidelidade? É justamente quando está difícil. É nessas horas. E diante disso, Deus espera mais de nós do que simplesmente ter uma boa vontade, porque como já ouvimos várias vezes, de boa vontade o inferno está cheio. Não basta só ter boa vontade, ser bonitinho, falar bem, ser bonzinho. Deus não está se importando com a sua bondade, porque bom é Deus. Deus não está se importando com a sua performance. Deus está se importando com o seu coração, com aquilo que está dentro de você, a forma que você o adora. Não é só aqui na igreja, porque adorar Deus aqui na igreja é muito bom, é legalzinho, é bonito, cheio, nossa, o louvor legal, abençoador, ar-condicionado, cadeirinha nova, ô glória. Meu irmão, isso aí é pequeno, isso é consequência. Agora adorar a Deus é aquela coisa que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por problema, mas você é fiel. Ou você passa um problema no seu casamento, você pega a aliança e fala assim, não quero mais você. Estão passando dificuldade? Não quero mais você, vou trocar de esposa. Querido, querida, fidelidade é fidelidade. Na vida, na morte, na enfermidade, na bonança, no dinheiro, sem dinheiro, com chuva, sem chuva.
Fidelidade é fidelidade. Ah, Deus não fez o que eu quis, vou largar Deus e a igreja, porque a primeira coisa, duas coisas, aliás, dois lugares que paga a conta, ou é Deus ou é a igreja. Você deixa de Deus e deixa da igreja. Ah, porque eu não quero mais. Ah, porque Deus não fez o que eu quis, porque eu não quero mais, eu vou embora. Não é assim. Mordomo é mordomo até debaixo da água. Mordomo é mordomo e entende que a mordomia tem a ver com paternidade, tem a ver com obediência. Então, Deus espera de nós muito mais do que isso, do que simplesmente boa vontade, ou até uma sinceridade. Ele espera que sigamos as instruções que Ele nos deu, através do Seu Filho Jesus. Quais foram as instruções? Olha isso, 1 Coríntios 4:2, está aqui, ó. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Sabe o que é despenseiro? É quase a mesma coisa que o mordomo, só que mordomia aqui tem a ver com ministério. Mordomia tem a ver também com administrar os dons que Deus me deu, porque eu sei que o dom é dele, para a glória dele, para abençoar vidas. Uau! Mordomia não é só ser bom administrador. Mordomia é fazer multiplicar os dons, é fazer multiplicar a glória de Deus na vida de outras pessoas. Olha só, que os homens não nos considerem como ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, ou seja, a nossa mordomia vai ativar pessoas para o ministério. A nossa mordomia vai ativar pessoas a ser fiéis a Deus. A nossa mordomia, a nossa adoração como mordomos, vai abençoar outras vidas, e isso é mordomia. Não é você só ser responsável daquilo que Deus te dá, de forma, sabe, egoísta. Não, nós estamos aqui numa família. Você está cheio de dons aí, de talentos. Você está sendo nessa noite ativado pela presença de Deus, entendendo que mordomia é tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, porque tudo é dele, para ele, por ele. Se eu tenho essa consciência, eu vou começar a entender que a minha vida, ela é muito mais significativa do que aquilo que eu estou vivendo, né? Ou sendo. E a única forma de sermos fiéis ao Senhor, como mordomos fiéis, bons mordomos, é entendendo o que Ele espera de nós. E isso está registrado lá na sua palavra. Porque a mordomia não envolve somente na administração dos nossos bens, mas também dos dons e dos ministérios que Deus confiou a gente. Ei, tudo que chega em você, não para em você. Tudo que chega em você, você não é uma represa que só retém, você é um rio, um fluir de Deus, que passa por você, e através de você chega em outras pessoas. Isso é mordomia. É ajudar pessoas que são represas, a construírem caminhos, a construírem acessos, para serem rios, para, sabe, romper com essas dificuldades. Porque tem muita gente sofrendo por causa da má mordomia. Tem muita gente vivendo a vida cristã de maneira assim muito superficial. Mas em nome de Jesus, dessa noite, nós vamos ser bons dispenseiros, bons mordomos. Olha só o que diz 1 Pedro 4,10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você já parou para pensar que nós já paramos de falar de recursos financeiros já faz tempo? Nós estamos falando agora de dons, nós estamos falando agora de ministério, nós estamos falando agora de ativação, nós estamos falando agora de vida cristã, fluindo em Deus, em tudo que Ele nos dá. Oh, queridos, e é essa a palavra. Agora vamos lá, vamos romper
Vamos avançar. Mordomia é sua prestação de contas. Quem é mordomo sabe que um dia vai prestar conta de tudo que fez. Não tem essa conversa. Não tem esse negócio, não, eu faço o que eu quero, a vida é minha, dono do meu nariz. Ah, é bonitão? Ah, é lindona? Não, não é desse jeito não, ai. Como diz lá em Pouso Alegre, né, irmão Pedro? Né? Não é nada a ver isso aí não, né? Uai. Olha só, Cristo também nos ensinou que a mordomia é um cuidado temporário do que pertence a outra pessoa e que o verdadeiro dono exigirá uma prestação de contas. Nós estamos nessa terra de forma passageira. Por isso que Jesus fala: não acumuleis tesouros dessa terra, pensai nas coisas lá do alto, porque não adianta você acumular. Sabe o que vai acontecer, meu irmão e minha irmã? Você vai para a glória, você vai morrer e vai deixar tudo aqui. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso guardar, fazer economia? Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia é bem clara, quando diz: não acumuleis. A questão é que muitos estão preocupados em acumular para o futuro, sendo que estão sendo escassos no presente. Então, a Bíblia é muito linda, porque olha só o que ela conta para nós, dessa prestação de contas. Lucas 16, 1, 2, está aqui. E dizia também aos seus discípulos, olha onde chegou: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar, de roubar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E a gente acha que a gente está vivendo e ninguém está vendo. A gente está vivendo e está fazendo, está desfazendo, e está negociando, e está fazendo. Uma hora, meu irmão, a conta chega. Olha a parábola, a importância da parábola que Jesus narra em Lucas, dizendo: tinha um rico que tinha um Alfredo. Tinha aquele mordomo do comercial, né? Alfred, né? Alfred, né? Você lembra disso ou não? Você lembra disso ou não? Você lembra, não lembra? Então tá bom. Que tinha um mordomo, só que esse mordomo, ele estava, o dono disse o seguinte: uau, ele está me roubando, então vou ter que dar um jeito. Mas para não roubar mais, conversou com ele e falou assim: olha, a partir de hoje você não é mais meu mordomo, eu vou contratar outro. Você vai prestar conta, vem cá, presta conta comigo. Vida cristã, queridos, vida cristã é uma vida liberta em Cristo, mas não significa que eu banalizo a graça para fazer o que eu quero, porque na minha vida existe um dono, existe um governo, existe um reino, que eu vou prestar conta de tudo que eu faço e de tudo que eu sou. Eu vou prestar conta sobre a minha família, sobre a igreja, eu vou prestar conta de tudo que eu falo, de tudo que eu faço, ou do que eu não faço. Então, olha só como estreita a coisa, olha só como diz. Mas nós temos outros exemplos bíblicos de boa mordomia, que deve ser louvada e levada muito a sério, e também exemplos de má mordomia, Ananias e Safira. Já contei aqui uma vez, aqui no púlpito, falando sobre esse casal, que roubaram a igreja de Jesus, roubaram a igreja, e para eles foi o quê? A Bíblia diz, gente, não é isso que eu estou dizendo não, a Bíblia diz o seguinte: que enganaram o apóstolo, que enganaram a igreja, falaram: não, você vê, não vende não, e estava com o dinheiro no bolso. O que aconteceu? Viraram as costas, Deus fulminou eles, mataram eles, porque enganaram, porque não souberam dizer: olha, nós vendemos sim a propriedade, temos o dinheiro aqui, precisamos nos sustentar com uma parte, mas a outra parte nós vamos ajudar o próximo. Mas eles fizeram isso, eles não foram fiéis, eles foram desonestos e infiéis. Agora imagina só se Deus fosse agir assim com a gente. Mas Deus é amor, mas Deus é justiça. Agora você pode dizer assim: pastor, mas isso é um Deus muito mau, um Deus muito ruim. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: qual é a maior alegria de Deus? Ter um filho que o obedeça.
Agora eu falo pelo meu filho. Você acha que nós somos capazes? Olha só. Vou até pegar aqui. Você acha que nós somos capazes de obedecer 100% de forma absoluta todos os mandamentos de Deus? Você acha que você é capaz? É capaz? Você é capaz? É capaz? Não, a gente não é capaz. Mas a gente tem a graça de Deus. Que Deus considera a intenção do coração, a motivação do coração. E por que a gente está vivo ainda? Por que a gente está nessa atmosfera ainda, esperando a volta de Jesus? Porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas Deus quer a nossa sinceridade. Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Quem sabe tem gente aqui que não está conseguindo ser dizimista, ofertante. Tudo que entra sai, tudo que entra engole, a semente come, só come a semente. Não tem, calma. Eu tenho solução para você. Eu tenho solução para você. A solução para você é você orar a Deus, colocar com a casa em ordem e parar de comer a semente que é de Deus. Aí você vai ver o teu terreno, a tua vida, espiritualmente, ser mais saudável. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas entenda, que mordomo é aquele que não come semente. Olha só, nos textos bíblicos, nós vemos muitas coisas importantes, nas parábolas das 10 minas e na do talento. Lucas 9,15, não precisa abrir, mas presta atenção. Lucas 9,15 diz: e aconteceu que voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganho e negociado. Isso, parábola de Lucas 19,15, Mateus 25,19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então você percebe que a gente vai prestar conta de toda a nossa mordomia, porque tem gente que está gastando naquilo que não é pão, naquilo que não honra a Deus. Eu não estou dizendo, queridos, que limitar você, não, só preciso dar dinheiro na igreja, não é isso que eu estou dizendo, queridos. Mas priorize o reino, priorize, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E através disso, olha só que interessante, olha a ênfase na Bíblia, da carta dos Hebreus, essa eu tenho um versículo para colocar, olha só: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Igual aconteceu no conselho divino, que Deus iluminou José lá em Faraó, lá com o Faraó. Deu uma palavra de sabedoria que veio da boca de José. E José foi usado por Deus, e em Gênesis 41:33 diz assim: portanto, Faraó, chame agora um varão inteligente, procure um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ou seja, até Faraó disse: tem coisa errada aqui, precisamos colocar a coisa em ordem. E aí toda a história de José, Deus leva José para o Egito, como escravo, ali, você sabe, conhece a história. Deus começa a usar esse homem, e é preso lá, e fica na prisão, e depois discerne o sonho, e se levanta, e chega no copeiro, e depois vai, e chega até Faraó, e a mulher de Faraó tenta assediar ele, e ele fala assim: não quero, e vai preso de novo, e aquela coisa vai, e desenrola, até que Faraó reconhece: meu Deus, Deus usa esse homem. E José chega aonde? Em ser governador. Por isso que eu digo para você, diante disso, de modo semelhante, Deus nos inspira através dessa palavra dada a José, da boca de José, e escolhe pessoas de capacidade, para que a gente seja instruído. Olha só, como que as coisas funcionam. Deus primeiramente Deus olha o nosso caráter, nos dá capacidade, e depois Ele confia algo para nós, porque Deus não é irresponsável. Tem muita gente aqui que tem o potencial de estar vivendo muito melhor, na sua mordomia, na sua casa, nos seus recursos financeiros, no seu trabalho. E por que não vive? Porque não é mordomo fiel. Tem potencial,
estudou pra caramba, é trabalhador, é trabalhadora, sabe, até se simpatiza com Deus, mas não basta isso. Tem gente que tem potencial de viver muito mais em Deus, mas por que parece que a coisa não flui? Justamente, queridos, porque tem até capacidade, mas Deus olha para ele e fala assim: eu não posso confiar, porque vai ser infiel. Porque Deus é um Deus de caráter. Deus olha para nós e fala assim: se eu der tudo isso, ele vai se perder, eu não posso perder ele. Muito mais do que Deus quer fazer para nós através de bênção, a bênção de Deus, ela é tão maravilhosa, que quando ela chega para realmente nos elevar mais perto dele, não nos afastar. Queridos, tem gente que chega para nós e fala assim, não sei se já aconteceu com você, ou se alguém já falou isso para você: pastor, eu estou precisando de emprego, ora por mim. E o cara amarada vem na oração, no jejum, e vai, Deus abençoe o emprego. Aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês: ô irmão, como é que você está? Ô irmão, ô pastorzão, tudo bem? Estou aqui no trabalho. Mas o que aconteceu, irmão? Nem de domingo. Não, pastor, estou trabalhando muito, sabe, olha, eu estou trabalhando demais, eu estou ganhando muito dinheiro, e se der tempo, pastor, um dia eu volto. É mordomo fiel? Não entendeu, porque a necessidade dele não era emprego, a necessidade dele era Deus, e ele não entendeu isso. Tem muita gente que deixa de ser bom mordomo por coisas desse mundo, por coisas desta terra, e aí não vai dar certo, vai dar chabu, vai dar BO, vai dar ruim. Olha só, posturas espirituais diante de uma semeadura. Vamos aprender junto aqui para a gente cear. Nós precisamos entender uma coisa muito importante: mordomia tem a ver com paternidade espiritual, com a obediência a Deus, o fluir de Deus. Ou seja, tudo isso eu entendo que Deus me dá sementes para semear. Nós somos semeadores exponenciais. Diga para o seu vizinho, diga para o seu cônjuge, diga para o seu irmão do lado aí, diga assim, você é um semeador exponencial. Muito bem, agora presta atenção. Desde o dia que nascemos, ou o dia que morremos, que vamos morrer, nós vamos plantando sementes. A nossa vida é uma semente. Tudo que a gente faz é uma semente. As nossas atitudes são sementes, as nossas palavras são sementes, as nossas orações são sementes, ou seja, tudo é semente. E falando em semente, eu li esse livro aqui há uns anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás eu ganhei esse livro. Eu ganhei esse livro do irmão Jonas, o Jonão. Chama assim, Viva Antes Que Você Morra, tá? Ele é do Daniel Colenda, é um pastorzaço, um cara assim extraordinário. E aí eu li esse livro e muitas coisas, eu falei assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto isso, e como que é bom aprender. Aí eu falei assim, não, preciso passar para a igreja. Aí, lá na página 217, aqui, tá bom. Lá na página 217, vamos lá que eu vou ler para vocês aqui rapidinho, para a gente ceiar. Vocês estão comigo aqui, amém? Vocês estão acordados? Vocês estão pensando no frango que sobrou do almoço? Calma, você já vai comer. Calma, vai dar tudo certo. Já vou chegar lá, vamos lá. Página 17, inclusive, viu gente, eu recomendo, viu? Recomendo muito, muito mesmo. Tem na Rede Inspire, tem em livrarias da Amazon, tá? Não é caro não, é muito bom livro. Vamos lá. Imagine como seria crescer em uma fazenda israelense. Os longos meses de inverno reduziram as despensas um dia cheias e prateleiras vazias. E a família está vivendo de rações escassas e sonha com um pedaço de pão fresco saído do forno. De repente a chuva começa a cair e os campos empoeirados se tornam como rios. O pai diz ao seu filho: venha, é hora de plantar.
Eles andam junto até o celeiro, onde o pai sobe o sótão e desce com grandes sacos de grãos. Papai, o menino exclama, agora podemos fazer pão? O pai responde, não, meu filho, estes grãos não são para comer. Venha, vou lhe mostrar para que eles servem. Ele enche um saco de grãos e eles vão para os campos inundados. Então o pai faz a coisa mais absurda. Ele começa a lançar os grãos na água. Naquela noite, na mesa do jantar, o garotinho come a sua porção trivial e se pergunta: por que seu pai lançou fora todos aqueles grãos? Muitas semanas se passam até que ele entenda, mas um dia a água cederá e o garotinho sairá e contemplará um milagre. Os campos estarão cheios de pequenos brotos que correm em direção ao céu para produzir uma colheita de grãos dourados, que é o trigo. Era essa antiga técnica agrícola que Salomão estava se referindo quando descreveu: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Eclesiastes 11:1. Lançar grãos perfeitamente bons sobre as águas quando você está faminto é algo difícil de fazer, mas o que é mais difícil é esperar muitos dias pela colheita. É por isso que Paulo nos encoraja dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desfaleceremos. Uau! Então, a verdade aqui, queridos, é que todas as parábolas de Jesus, tudo que Jesus ensinou vem desse princípio. Lança o teu pão sobre as águas. O que não é um pão, um pedaço de pão? Você não vai lançar o pão desse jeito na água, você vai lançar o trigo. Porque o trigo, ele vai encontrar ali terra, água, ele precisa de muita água para ele crescer. Quando ele cresce, é feita a colheita, a farinha e o pão está aqui. Na nossa vida cristã, um processo. O que nós estamos fazendo com a semente? Imagina se esse pai pega por vários nessa estiagem, vários períodos, ele pega esses grãos, até faz, né, uma farinha, faz o pão e acaba com as sementes. O que ele vai ter para plantar? Gente, se eu ganho X, eu não posso gastar Y. Se Deus me dá isso, eu tenho que ser grato a tudo que Deus tem me dado. E eu tenho que repartir um pedaço, chamado dízimos e ofertas, generosidade, para honrar o fluxo do reino. Você percebe que quem é mordomo não come a semente? É princípio, gente. E isso não é só na vida financeira. Aqui, ó, achei. Olha lá, ó. Quem é mordomo fiel não come a semente. Isso é em tudo, tudo, tudo. É honrar a esposa, honrar o marido, é honrar os filhos, é abençoar, é ter o prazer de ser servo bom e fiel, é ter o prazer de se alegrar em Deus, de ter contentamento, de ter satisfação. Eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. Eu não tenho aquilo que eu sonho, mas eu tenho aquilo que Deus é muito real na minha vida, e Deus supre, Deus abençoa. Agora, mordomo fiel sabe ser agradecido. Queridos, o que Jesus fez na multiplicação dos pães e peixes? O que ele fez? Só tem isso? Não vai dar conta não, olha a multidão. Jesus, sabe o que ele fez? Vem cá, é o que você tem? Senhor, te dou graças. Deus multiplica. Servo bom e fiel sabe dar graças, sabe honrar a Deus, sabe agradecer o que Deus tem dado. Amém, amados? Amém, igreja? Estou terminando já agora, olha só. Você não pode mudar a colheita, você pode mudar as sementes. Se eu planto, queridos, a Bíblia diz em Gálatas 6:7, o homem colherá o que ele, oh meu Deus, deu branco. O que o homem plantar, ele vai colher, é isso. Gálatas 6:7, confere aí para você ver, está aí.
O que o homem semear, isso também colherá. O que o homem semear na vida, semear, ele vai colher. Não adianta, é lei da semeadura, é um princípio espiritual. Então, hoje, Deus quer nos mover, Deus quer nos romper na mordomia cristã. Isso é para todos nós, viu, queridos? Porque a nossa motivação não deve ser receber, a nossa motivação deve ser em dar. Dar tudo a Deus, dar o coração, dar a vida, dar tudo, porque Ele é bom. Olha só, o texto que diz, muito poderoso esse texto: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Nesse texto é colocado aqui uma promessa de provisão em muitas esferas, porque olha só o que ele realmente diz: haja com liberalidade, doe amor. Se não estão demonstrando amor por você, você demonstra amor. Se estão te ferindo, demonstre perdão. Se estão querendo reter, não, seja doador, tenha um coração doador. Porque, queridos, outra coisa também, quando nós semeamos, nós sabemos que a origem está ali, mas o destino não é da nossa competência, porque pode chegar em muitos outros lugares que a gente não tem noção, e a gente está vivendo coisas agora que a gente plantou anos atrás. Então não retenha, você vai acordar de madrugada com a minha voz assim, ó, não retenha, não retenha, irmãos, ame a Deus, não seja um mordomo infiel. Olha só, toda semente plantada é uma oportunidade de nascer uma grande árvore saudável e frutífera, né? Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, gente, é extraordinário. Quem é mordomo fiel tem o fruto do Espírito, tem prazer em amar, em se alegrar, e tem muita paz. Sabe que não é aquela pessoa que dá, depois fala assim, eu vou dar para depois ver se volta. Não, queridos, o mordomo fiel, ele tem prazer de administrar as coisas do Senhor. Você acha que é fácil, queridos? Você acha que é fácil nós administrarmos? Às vezes você acha difícil administrar a sua casa. Eu tenho a minha casa, nós temos a igreja, graças a Deus pela equipe que eu tenho, que é extraordinária, são mordomos fiéis, que a gente faz de tudo para que a igreja avance, seja saudável, abençoe os necessitados, abençoe as pessoas. Mas, queridos, é isso na nossa vida até Jesus voltar. A semeadura não vai parar até a gente se encontrar com Ele na glória. Então eu estou falando aqui não só para espectadores, mas para grandes semeadores da casa de Deus, desta terra. Amém, queridos? Então, tudo que semeamos terão raízes geracionais. Quero encerrar num texto de Deuteronômio. Se você puder abrir agora a sua Bíblia, Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, a partir do versículo 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que lhe precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar ao Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Não, é que eu tenho conta para pagar, eu não vou conseguir ajudar. Isso não é pensamento de um mordomo fiel. Olha só que interessante. Ele poderá, já falei, né? Versículo 10. Dele
generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu ordeno a vocês que abram o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado da sua terra. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servir-o 6 anos, no 7º ano dele há liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a vocês essa ordem. Mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. 18. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Isso é muito sério, isso é muito forte. E através disso, nesse princípio, eu entendo nesse texto que eu preciso, só vou citar aqui, não vai dar tempo de ler, que nós vamos servir a ceia, mas nesse texto de Deuteronômio, eu aprendo aqui, que eu preciso destronar o meu egoísmo, no versículo 9, eu preciso vigiar o meu coração, no versículo 10, eu preciso desenvolver a liberalidade, no versículo 14, eu preciso ser grato, aqui no versículo 15, e eu entendo, diante de todo esse texto, se você ler, não vai dar tempo de discorrer, mas eu entendo o seguinte, que de tudo que o Senhor fez por nós, Ele deseja que sejamos hoje, nesse tempo, bons mordomos, mordomos fiéis, que quando Ele voltar, Ele vai perguntar, o que você fez? Mostre-me as suas mãos. Nós vamos dizer, nós vamos mostrar, e nós queremos ouvir da boca de Deus, da boca do Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Agora, o contrário também é verídico, servo mau, infiel, não soube ser um mordomo fiel, irá padecer. Então, queridos, que sejamos mordomos fiéis na casa de Deus, na presença de Deus, amém? Eu quero que você receba essa palavra, eu quero que você fique de pé, por favor, nós vamos orar. E a gente já vai participar da ceia, e eu quero orar com você, para que a sua atitude, ela seja transformada por Deus. Se você se identifica dentro de você, tá? Não vou pedir nenhuma manifestação, mas dentro de você, se você se identifica como um mordomo, que precisa melhorar, que precisa ser mais fiel, coloque isso diante de Deus. Sabe, tudo que você tem feito, falado, servido, tudo aquilo que Deus confia nas suas mãos, sua casa, sua família, seus recursos. Eu disse aqui, e é pura verdade, que tem muita gente com potenciais extraordinários, e às vezes não estão vivendo o máximo disso, porque estão vivendo uma vida retida, tem medo de avançar, tem medo de romper, tem medo da falta. Queridos, eu estou dizendo uma coisa para você, com toda a sinceridade do meu coração, há quase 19 anos, eu sei o que é depender de Deus, em tudo,
Deus não é um Deus irresponsável, que vai te deixar na pior. Deus não olha você e te castiga. Deus não olha você e fala assim: aquele lá não vai dar em nada. Muito pelo contrário. Deus, Ele envia Jesus Cristo e olha para a humanidade e Ele diz assim: já deu certo. Deus olha para nós e diz assim: eu vou enviar meu filho, vai ser difícil para mim. Imagina só o grande doador dizendo: eu vou doar o meu filho. Eu já fiz essa pergunta aqui, e já fizeram essa pergunta para mim uma vez: até que ponto a gente consegue doar o nosso filho biológico por uma causa? Será que a gente não é capaz de entregar tudo por amor a Deus? Será que o nosso egoísmo é tanto que a gente não reconhece esse sangue que foi derramado por mim e por você? As pessoas que estão aí fora precisando dessa mensagem, e a gente olha para a nossa vida e diz: tá bem, eu estou bem. Será? Qual é a sua expectativa de tirar sorrisos de Deus? Você só pensa em investir em você? Você só pensa em guardar para você? Sabe qual é o maior investimento da nossa vida, irmãos? É fazer igual a Jesus, é abençoar pessoas. Você não tem noção das demandas que muitas vezes chegam para nós. E quanto mais a gente abençoa, mais Deus manda recurso. Porque você não pode se reter a isso. Os recursos de Deus, eles são infindáveis, irmãos. Nós somos limitados. Quando a gente olha para a nossa conta bancária, ou quando a gente olha para uma situação que a gente está vivendo, a gente fala assim: oh meu Deus, e agora? Aí Deus olha para nós e vê a gente fiel, a gente vindo para a igreja, a gente adorando, a gente buscando em Deus, fazendo GP, orando, buscando, clamando a Deus. Irmãos, Deus abre um sorriso. Servo bom e fiel. Olha lá, está sendo fiel no pouco, como é que eu não vou abençoar? Mas Ele não faz isso no sentido de que Ele castiga ou não castiga, mas o que atrai Ele é um coração contrito e quebrantado. Nessa noite aqui, às vezes você precisa mudar o teu comportamento. Feridas precisam ser curadas, sentimentos precisam ser jogados para fora, sabe? Posições que precisam ser reintegradas. Sua posição como sacerdote na sua casa, sua posição como esposa, sua posição como servo, queridos, nós temos muitas coisas para fazer. Eu já disse aqui domingo passado e vou dizer de novo: tem muita coisa que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas eu acredito que toda semeadura em Deus, a colheita é exponencial. Isso não é troca, isso é dádiva, isso é milagre, isso é bênção. Quem sabe nessa noite você precisa melhorar como mordomo, e você está aqui ouvindo essa palavra e se identifica até certo momento com uma dificuldade de ser fiel a Deus, ser fiel às coisas de Deus. E parte disso também se refere
ao seu coração. Onde está o teu coração? Parte disso também se refere à sua entrega, o seu coração disposto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e nós já vamos cear ao Senhor, e eu sei que Deus quer ministrar em corações aqui. Eu acredito que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu sei que nessa noite aqui Deus tem ministrado ao teu coração e quer trazer vida, quer ressuscitar esse âmbito da mordomia na sua vida, porque você foi tão ferido, você foi tão, muitas vezes tão machucado ou machucada, e você acha que a igreja, ela quer roubar você, ela quer usurpar você. Não, o corpo de Cristo quer te enviar. E nessa noite é uma posição que você precisa tomar, dentro da sua própria casa. Não deixe as coisas do mundo invadirem a sua casa. Ó servo de Deus, se levante como um sacerdote, seja um bom mordomo, administre bem aquilo que Deus tem te dado. Uma palavra que eu recebi de Deus alguns dias atrás, foi a palavra que diz que se o homem não governar a sua própria casa, ele não é digno de governar a casa do Senhor. E na verdade, queridos, é uma atenção que a nossa família precisa. Os nossos filhos são dotados de dons e a gente está desapercebido. O nosso cônjuge está dotado de dons e a gente está preocupado e só em conta para pagar, e corre atrás de dinheiro, e corre atrás de coisas, e não dá tempo para ouvir Deus, e não dá tempo para ouvir o que Ele tem para nos dizer. É tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de se posicionar em Deus, porque os dias estão maus, e a gente cai na neura de que se o governo terreno está falindo, os céus não vai falhar, os céus não vai falir, os recursos de Deus não vão falir, irmãos. Confie nele. Quem sabe Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Confia nele, confia nele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono da sua casa, Ele é o dono do seu coração. Confia, confia. Não se entregue a pensamentos malignos, porque Satanás é órfão, ele é órfão. Ele quer que sejamos órfãos também. Mas o Pai, o príncipe da paz, o Pai da eternidade está aqui nessa noite para dizer para você e para mim: confia em mim, meu filho, confia na minha palavra, confia em quem eu sou sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus do teu coração. Confia, confia, confia em mim, confia.